A gente sabe que o Brasil é um país cristão, né? Sim. A gente é maioria cristão, cristão católico, cristão evangélico. E a gente sabe que muitas pessoas conhecem a história de Jesus. Sim. Conhecem que Jesus, 2018 anos atrás, né? Mudou a história, marcou a data. Dividiu, né? Dividiu a história, o antes e depois de Cristo, com a morte de Jesus na cruz. Alguns acham que é só história, alguns acham que O foi acham algo como mártir, né? como mártir ou profeta, enfim. Mas o que realmente significa esse sacrifício de Jesus na cruz, pastor Davidson? Então, Márcia, a pergunta muito interessante, né? Para mim, acho que uma definição muito pertinente nesse momento é que a morte de Jesus na cruz nos reconcilia com Deus. Que eu acho que é o auge de tudo aquilo que aconteceu, de toda a crucificação, foi nos religar com um pai que estava distante, porque nós, como filhos, o abandonamos. Nós, como filhos, viramos as costas para ele. Então, ele envia Jesus, o seu único filho, para morrer por nós. E todo aquele sacrifício na cruz do Calvário foi justamente o que nos religa a esse pai amoroso, esse pai cuidadoso. Né? É, isso aí. A gente tem, assim, né, muitas coisas para falar, mas Sim. resumiu muito bem essa questão do sacrifício de Jesus. E o que eu acho interessante, a gente quis falar sobre isso agora nesses dias, que o Brasil, principalmente é um feriado católico, né, e as pessoas pensam um pouco sobre o sacrifício de Jesus e daquela forma triste, né, de Jesus morrendo ali, carregando a cruz e aquela forma tão triste, mas através do sacrifício de Jesus nós temos vida novamente, Sim. nós fomos reconciliados com Jesus e tudo pode mudar na nossa vida. Então, aquele marco que era para ter sido uma tristeza, Satanás pensou que tinha vencido, foi exatamente a derrota dele. E foi aí que entrou algo que começou a mudar a sua vida, né, pastor? Isso, através dessa morte de Cristo eu encontrei vida, né? Um morre e o outro vive, né? Um morre e outro vive, ele morreu no nosso lugar. Bom, então, você cresceu numa família com a sua mãe ali, depois Não, você conheceu com a sua avó. Isto, Sua avó que te criou. Isto, uma história bem interessante. A minha mãe tinha perdido uma bebezinha, caiu debaixo da cama e a formiga acabou sufocando, e então a minha avó, com medo de que acontecesse algo pior comigo, acabou me retirando da minha mãe sem autorização. Olha. E me mudou para Belo Horizonte. E onde que você nasceu? Aí vim morar no melhor lugar de Belo Horizonte, lá na Pedreira. Você morava onde antes? Lá em Governador Valadares. Ah, eu sim. tinha 2 anos de idade quando vim para cá. Sua mãe continuou lá? Continuou lá Você e veio com a sua avó. quando ela acordou, cadê meu filho? Cadê minha mãe? Né? Meu Deus. Ela pediu emprestado sem avisá-la, né? E aí viemos morar aqui no bairro Santo André, na Pedreira. E ela não podia vir atrás de você, né? Não tinha como, não sabia nem onde. A história é meio fragmentada, mas até onde eu sei, ela tinha 17 anos e já o segundo filho. Muito nova. Então, muito nova, então acho que não tinha... E era o segundo filho com pais diferentes, então ela estava bem detonada, vamos dizer assim. Então, só vim a conhecê-la daí quando eu tinha 11 anos de idade. Sim. Então, você estava aqui em Belo Horizonte, já foi morar lá na Pedreira, né, com a vovó. Isso, fui crescendo a sua avó ali. também devia ser nova, porque sua mãe novinha, né, com 17 anos. Minha avó hoje estaria com 90 anos, eu tenho 4, 6, então ela estaria aí com 53 anos, mais ou menos, quando ela me pediu emprestado. Te trouxe para cá, né? Sim. E aí você cresceu com uma infância legal, até... Sim, eu idade. reconheci a minha avó como mãe, embora ela ensinou a chamar ela de vó. Depois vai tomando 6, 7 anos, você vai vendo os colegas, os vizinhos ali tendo pai e mãe, que é o comum de uma família, então você começa a ver que a sua família é meio aleijada, né? Não tinha pai e, consequentemente, não tinha mãe. Mas dentro do que minha avó podia oferecer, ela oferecia carinho, amor, atenção. Eu fui um neto mimado por ela, bem criado, ela derramou muito amor sobre a minha vida. Eu não posso reclamar. Graças a Deus por isso, né? Depois eu vou continuar a história. Bom, pastor Davidson, o que a Bíblia diz, né, que muitos judeus não criam, né, que Jesus era o Messias. Sim. Não creem até hoje, na verdade. Esperam o Messias, porque esperam um homem que viesse com muito poder, com muita glória, como um rei realmente, Sim. né? E Jesus, montado num cavalo branco, né? como toda aquela história, né, de Tudo, conto sim. de fadas. E Jesus veio de uma forma tão diferente.
Como foi, assim, né? O que a Bíblia diz que foi o plano, como Deus planejou isso, né? Você já explicou que a gente precisava de ser reconciliado com Deus, porque a gente tinha virado as costas de Deus, né? Quando Adão e Eva escolheram pecar, então a gente foi separado de Deus em Adão. E por que esse plano? Por que morrer? Por que uma cruz? Porque, na verdade, são 4 linhas, né, que seguem nessa crucificação. Então, o sacrifício, porque era necessário que se oferecesse um sacrifício ao Senhor pelos pecados. A propiciação, que era aplacar a ira de Deus mediante o pecado, né? Então, Jesus, quando ele vem nesse plano, quando ele vem nesse projeto, é justamente no intuito de nos resgatar novamente para o Pai. E ouvindo o testemunho do Cláudio, que eu conheço, o pastor Cláudio, amigo, né, de longa data já, né? Graças a Deus, né? E aí eu fico maravilhado justamente com esse sacrifício de Cristo. Porque é justamente sobre esse sacrifício que a gente pode ter hoje a presença do Cláudio na nossa frente, que tocou, com certeza, o coração da avó dele, ao ponto de buscá-lo. E é justamente nesse intuito, nesse interim, se a gente for fazer uma avaliação, parafrasear aqui a história que o Cláudio está contando, e lógico, obedecendo as devidas proporções, com a morte de Cristo, com o envio de Cristo, ou seja, a avó do Cláudio, ela buscou o Cláudio lá em Governador Valadares, não é isso? Para que ele pudesse sobreviver, porque já havia uma história anterior. Cristo, quando ele vem justamente nesse intuito. Ele vem nos resgatar para que nós pudéssemos ter vida. E a vida é a mudança que é permitida somente em Deus. Então, esse sacrifício que é feito, que muitos judeus não aceitam, pelo fato de acreditarem que o Messias viria como rei, como Davi, como um cavaleiro e tal, o fato deles não aceitarem abre espaço para mim, para você, para o Cláudio e para todos que estão aqui no estúdio, que é justamente os gentios, né? Que o Senhor veio para eles não aceitaram, rejeitaram, não receberam, e aí nós conseguimos entrar nessa vertente e sermos salvos pelo Senhor. Né? Graças. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.